Sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria da Jornada Vida Próspera. Esse mês incrível que estamos iniciando é repleto, cheio de bênçãos, de oportunidades, de insights, de mudanças de chave. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer que é uma alegria enorme receber cada um de vocês aqui, ao vivo, nas aulas gravadas, porque eu acredito que ninguém está aqui por acaso, porque Deus nunca trabalha por acidentes. Ele trabalha por propósito. E Ele hoje trouxe você aqui. Então, se você está aí, sentado, aqui, assistindo esse conteúdo, porque foi Deus que te trouxe aqui, nada é por acaso. É porque existe, sim, algo que Deus deseja construir aí dentro de você. Mas construir mesmo à sua volta, ao seu redor, antes mesmo dele fazer todo o projeto que ele tem na sua vida, antes de construir toda a estrutura em volta de você, ele está construindo dentro de você. Parabéns por estar aqui. E eu quero começar esse encontro fazendo uma pergunta. Eu não quero que você responda para mim, para Frank. Eu quero que você responda dentro do seu coração. Se você hoje recebesse 10 milhões de reais, sua vida mudaria? Eu tenho certeza que provavelmente a maioria de vocês respondeu, claro que sim, Fran. Como responderam na nossa mentoria ao vivo que a gente trouxe sobre esse assunto. Mas eu quero te deixar outra pergunta. Você teria paz? Se você tivesse 10 milhões de reais aqui na sua conta, vamos falar 10 milhões de dólares, você teria paz? Também, muitas pessoas que estavam na nossa mentoria respondeu que sim. Então, o que eu quero trazer para você? Uma coisa é possuir dinheiro, tá? Outra, completamente diferente, é viver em paz. Nós vivemos numa geração que acredita que dinheiro resolve tudo. Mas basta observarmos ao nosso redor, existem pessoas extremamente ricas, vivendo o quê? Com ansiedade, dormindo mal, tomando remédio, perdendo casamentos, filhos, perdendo no mundão, perdendo a saúde. E, ao mesmo tempo, conhecemos pessoas simples que talvez não tenham tudo aquilo que desejam, mas vivem em paz, dormem tranquilas, vivem com alegria, têm gratidão. Então eu pergunto novamente: será que o dinheiro produz paz? Ou será que existe algo mais profundo? O mundo, ele nos ensinou essa mentira. Nós crescemos ouvindo falar como: quanto eu ganhar mais, quando eu trocar de carro, quando eu comprar a minha casa nova, quando eu vender a minha empresa, quando a minha empresa crescer, quando eu tiver o meu próprio negócio, aí eu vou descansar. Aí eu vou desfrutar. Ah, quando eu fazer aquela venda, quando entrar aquele dinheiro, aí eu vou pegar e a gente vai fazer uma viagem, aí a gente vai desfrutar, aí a gente vai descansar. Mas deixa eu contar uma coisa aqui para você, muito importante, muito séria. Durante todos esses anos atendendo empresários, empreendedores, mentores, mulheres, homens, jovens até, eu descobri uma verdade. As pessoas trocam de preocupação. Quem ganha 5 mil vai ter as preocupações lá, mesmo ganhando 5 mil. Quem ganha 1.000 vai ter as preocupações, ele ganhando 1.000. Quem ganha 50 mil vai ter as mesmas preocupações ali na esfera dos 50 mil. Independente da quantidade de dinheiro que a pessoa faz, ela vai só mudar as preocupações. E, de repente, se você é uma pessoa que não descansa, não desfruta ali com 5 mil, você também não vai viajar, não vai descansar, não vai desfrutar com 50 mil. Gente, porque independente da quantidade de dinheiro, você sempre vai criar, construir motivos para ficar preocupado. Sabe por quê? Porque o problema nunca esteve na quantidade de dinheiro que você faz. O problema sempre esteve na maneira como nos relacionamos com ele. E é exatamente isso e é exatamente por isso
que nasceu a nossa escola Vida Próspera. Todas as mentorias da nossa jornada, ela tem essa base. O que você precisa entender? E essa não é mais uma mentoria de finanças. Ela não é qualquer mentoria de finanças. Você não entrou aqui em uma escola para aprender apenas aprender a fazer dinheiro, aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. Você não entrou aqui para poder aprender a economizar, para aprender a como gastar seu dinheiro, a como investir seu dinheiro. Existem muitos cursos excelentes que ensinam tudo isso. Nós vamos falar sobre administração financeira. Sim, vamos falar sobre prosperidade, vamos falar sobre riqueza, vamos falar sobre patrimônio, mas tudo será uma consequência, porque antes de Deus colocar recursos nas suas mãos, ele trabalha sobre o quê? O administrador. Antes de Deus confiar patrimônio, ele forma o quê? Seu caráter. Antes de Deus aumentar a provisão, ele transforma a identidade. E talvez seja exatamente isso que Deus queira fazer aqui. Eu quero que você esqueça uma palavra. Durante muito tempo, nós fomos ensinados a correr atrás do dinheiro. Tem que correr atrás do dinheiro. Se não correr atrás do dinheiro, você não faz nada. Hoje, eu quero que você esqueça essa palavra. E eu quero substituir essa ideia na sua mente, no seu coração. Nós vamos correr, nós não vamos correr mais atrás do dinheiro. A gente vai abrir mão de correr atrás do dinheiro. Nós vamos, a partir de hoje, aprender a construir uma vida. Porque quando construímos uma vida sólida, os recursos encontram lugar para permanecer. Essa é a diferença. Então, quando a gente constrói uma vida sólida, os recursos encontram lugar para eles permanecerem. E talvez você está tendo que refazer muitas coisas, reconstruir muitas coisas, desperdiçando tempo, oportunidades. Por quê? Existe algo dentro de você que precisa ser transformado, que precisa ser acessado, para que você possa acessar o nível que o Senhor quer que você acesse. Gente, a maior crise de todos os tempos, na minha opinião, nunca foi sobre dinheiro, nunca foi econômico, nunca foi sobre política, nunca foi financeiro. A maior crise, na minha opinião, da história, do mundo, é porque uma pessoa não sabe quem ela é. Nunca houve tantas pessoas sem identidade. Gente, uma pessoa que não sabe quem ela é, nunca saberá administrar aquilo que ela recebe. Ela sempre achará que precisa provar alguma coisa, comprar alguma coisa, mostrar alguma coisa, compensar alguma coisa, mas quando uma pessoa entende quem ela é diante de Deus, tudo muda. Ela deixa de viver para impressionar as pessoas e começa a viver, sabe por quê? Para cumprir o propósito. Gente, os mentores, um monte de gente aí do brand fala que você tem que mostrar a vida próspera que você tem que mostrar isso e aquilo para as pessoas, para assim as pessoas são muito materialistas, compram mesmo essa ideia. Mas de verdade, eu conheço pessoas poderosíssimas, que têm muito dinheiro, que ajudam muitas pessoas. E você olha nas mídias dela, elas não mostram nada, nada, nada. Não quer dizer que se mostrar está errado, não mostrar está certo. Não estou falando sobre isso. Não é sobre isso. Existem as pessoas que fazem o movimento de mostrar ali o que querem, o que têm, às vezes até o que não tem, por conta, talvez, de uma estratégia de negócio. Mas, gente, o que eu mais vejo, sabe o que é? Pessoas mostrando coisas que não é, o que não tem, para atender aqui, ó, uma necessidade interna, uma necessidade de aprovação, uma necessidade de mostrar valor, entende? Eles são situações diferentes, são situações que existem os plays que mostram ali, porque sabe que o ser humano, ele compra muitas vezes o material, dentro dos processos, principalmente no desenvolvimento, né, humano, de negócio. Então, existem os plays que fazem aquele movimento como estratégia para ajudar mais pessoas. Mas, gente,
tem pessoas que estão ali mostrando que não tem, simplesmente comprando o que não pode, fazendo o que não pode, só para poder sustentar uma aparência. Eu vou falar isso para vocês porque, assim, eu fiz parte de uma empresa de marketing multinível e lá eu vi pessoas quebradas, com carrão. Pessoas quebradas, pagando viagens, devendo um agiota e devendo as coisas, mas mostrando lá a vida dos sonhos. Para quê? Para recrutar mais uma pessoa para a empresa, para recrutar mais o negócio, tipo assim, pagando preços altíssimos para mostrar. E às vezes eu fico pensando assim, será que isso é coerente? Será? Será que tem que ser assim mesmo? Eu, Fran, não acredito nisso, tá? Eu não acredito nisso, assim, ó. Vocês vão ver, assim, eu mostro algumas coisas minhas, de vez em quando eu tenho uma estratégia minha aí, não tem nada rodando atualmente, mas quando eu começo a fazer um movimento de estratégica e mostro algumas coisas, mas, assim, vocês vão ver muito pouco de ostentação da minha parte, mesmo quando eu tenho que ostentar, muito pouco. Porque eu, Fran, não tenho esse perfil. Eu não gosto, gente, de verdade, eu tenho gêmeos, passei uma gravidez de gêmeos, tenho 2 crianças gêmeas, o que mais dá ibope nas minhas editais é mostrar os filhos. Eu, Fran, eu prezo pela preservação dos meus filhos. Eu não gosto de usar os meus filhos para ter seguidor, para poder fazer as coisas, não. E às vezes eu mostro que um fluxo de amigos ali, que eu acho engraçadinho, acho legal, às vezes mostro, mas não como estratégia, sabe? Não como estratégia de negócio, não faço. Talvez esteja errado, talvez nem, mas assim, eu gosto muito de preservar ali o movimento assim da criação, do meu momento com família, dos meus processos. Então, assim, cada pessoa tem um movimento e tá tudo certo. E eu acredito que o sol brilha para todos, tudo vai crescer de toda forma. O que eu quero dizer para vocês? Não estou falando, gente, de estratégias de negócio, mas eu estou falando de identidade. E tem pessoas que é o oposto, que não mostra nada. Eu, Fran, quase não mostro coisas. Mas igual eu expliquei para vocês, eu tenho uma preservação com meus filhos pequenos, tá? Com a minha vida em si. Mas tem pessoas que não falam nada, não aparecem, não mostram nada, sabe por quê? Porque tem vergonha. O que as pessoas vão falar de mim se eu abrir minha boca? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Não, as pessoas vão me julgar. Ai, e se eu errar? Ai, se não sair certo? Entende? E aí, falta de identidade. Falta de identidade. Você mostrar o que você não tem, fazer o que você não pode, para poder aparecer para as pessoas, para poder mostrar seu valor, falta de identidade. Você não mostrar, você não falar porque tem vergonha, porque não quer se expor, falta de identidade. Gente, a mídia digital é uma excelente ferramenta para você levar a sua voz no mundo, levar seus dons, seus talentos, agregar valor na vida das pessoas. Então, se você faz com coerência, sem querer para provar, mas com a intenção correta, com a intenção certa, vai dar bom. Mas talvez você está sendo escravo dessa linha de trabalho da mídia, da TV, da onde você vem desperdiçando jogos online, da onde você vem desperdiçando o seu tempo. E eu quero te fazer outra pergunta. Quantos aqui já ganharam mais dinheiro do que ganha hoje? E mesmo assim, em algum momento, esse dinheiro desapareceu? Levanta a mão. Gente, percebe? Foram muitas as pessoas que levantaram a mão aqui. Talvez o problema nunca tenha sido ganhar. Talvez tenha sido o quê? Administrar. Talvez tenha sido acreditar. Talvez tenha sido a forma de pensar, a forma de olhar para o mundo. Talvez tenha sido ansiedade, talvez tenha sido medo, talvez tenha sido uma crença construída lá na infância. E é exatamente isso que nós vamos tratar. Dentro de toda a nossa estrutura, nós vamos construir o quê? Uma casa. Mas uma casa em rocha. Jesus conta uma parábola. Ele falou de 2 homens. Os dois construíram o quê? Os dois trabalharam, os dois sonharam, os dois investiram, mas existia uma diferença. Um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. Quando veio a tempestade, a diferença apareceu.
A tempestade não revelou apenas a força da chuva, ela revelou a qualidade do fundamento. E eu acredito que muitas pessoas vivem exatamente assim. Não falta esforço, não falta trabalho, não falta dedicação. Falta, sabe o quê? Fundamento. E é isso que nós vamos construir aqui. Por isso que durante nossa caminhada nós vamos falar sobre dinheiro, nós também vamos falar sobre perdão, nós falamos sobre identidade, nós falamos sobre crenças, sobre família, sobre administração, sobre propósito, sobre generosidade, sobre sabedoria do reino, porque prosperidade segundo o reino nunca foi apenas sobre dinheiro. Prosperidade é viver em paz. Eu fiz uma outra pergunta para vocês. Muitas pessoas, alguns falaram assim, que se ganhasse 10 milhões, teria paz. A outra pergunta que eu fiz foi, e se você perdesse tudo que você tinha nas suas contas, inclusive seu salário do mês, seu dinheiro do mês, sua provisão do mês agora, você ia pagar todas as suas coisas que você tem que pagar no mês amanhã, e hoje some tudo da sua conta, tudo, zera tudo. Você perderia a sua paz? Muitas pessoas que me responderam lá na primeira pergunta que não responderam aqui que sim, perderia sim a sua paz. Eu vou dizer para você, é a mesma resposta da onde você está colocando a sua paz. A sua paz está no dinheiro, na falta dele, ou está no Deus vivo? Eu vou falar para você, gente, e eu vou falar isso com toda a verdade do meu coração, com toda a verdade. Sabe por quê? Eu, Fran, passei por um processo muito desafiador. Os mais antigos que eu falei, já sabia, não vou nem tocar nesse assunto, porque senão vai querer nessa energia, mas eu perdi uma grande quantidade de dinheiro meu investido. E eu vou te falar, fiquei chateada? Fiquei. Mas perder sono, perder a minha paz, nem uma noite sequer eu perdi minha paz. Nem uma noite sequer eu perdi pelo dinheiro. Por quê? Porque eu sei que dinheiro é ferramenta, eu sei que eu sei que reconstruo, eu sei que tem um aprendizado, que se eu aprender o aprendizado, eu vou parar de atrair esse tipo de situação na minha vida. Eu fui buscar informações do porquê eu atraí determinada situação e por que aquilo aconteceu. Com muita responsabilidade, em nenhum momento eu fui vítima, em nenhum momento eu fiquei culpando as pessoas porque mentiram, porque enganaram, porque fizeram isso, porque deram golpe. Não. Sabe por quê? Porque eu tinha uma escolha. Eu escolhi fazer um investimento, eu escolhi pegar o meu talento de construção, de multiplicação e dar para outra administrar. Óbvio que não ia dar bom. É óbvio que eu ia ter uma lição em cima disso, porque o talento de administrar e de multiplicar o dinheiro está nas minhas mãos, não está na mão do outro. Então, somente eu posso usar e multiplicar adequadamente o meu dinheiro, não ficar transferindo o meu talento, é igual eu transferir os talentos para outra. Fui serva mais preguiçosa, transferir o talento por benefícios. Eu busquei o aprendizado, eu olhei para todo esse momento, eu olhei para a zona de conforto, eu olhei para algumas coisas importantes que eu havia parado de fazer, eu olhei para algumas distrações que eu tive e corrigi a rota. E, gente, de verdade, eu já estou praticamente quase recuperando tudo que foi investido, tudo que foi perdido lá atrás, em tão pouco tempo, porque, tipo assim, ó, eu calculei que eu iria recuperar tudo em 2 anos, mas eu acredito que vai ser em um. Em um ano vai estar tudo, vou estar com mais do que eu tinha. Mas eu fiz um projeto para 2 anos, tá? Para 2 anos. Mas eu acredito que vai ser um. E assim, ó, mesmo no olho do furacão, eu, Fran, não perdi a minha paz pelo dinheiro que foi investido lá. Eu não perdi. Porque realmente eu já estava curada nessa parte. A minha paz não está no dinheiro que eu faço ou deixo de fazer. A minha paz está dentro do Senhor, está em fazer o melhor que eu posso, diariamente, todos os dias, em me alinhar com o meu propósito, em corrigir a rota e colocar minha paz no Senhor. Isso eu posso falar para vocês, eu posso ensinar isso para vocês, porque isso é muito curado em mim. É muito curado em mim. E eu quero fazer aqui um acordo com você. Abra seu coração. Fique nessa aula com o coração aberto. Não venha apenas para aprender, venha disposto aqui a se transformar. Porque prosperidade é viver em paz, é honrar a Deus, é cuidar da família, é administrar bem aquilo que recebemos, é servir pessoas, é construir legado. Gente, o conhecimento informa, mas a transformação, ela muda destinos.
A transformação muda destinos. E talvez Deus não queira apenas aumentar a sua renda. Talvez Ele queira aumentar a sua capacidade de administrar. Talvez Deus não queira apenas abrir portas. Talvez Ele queira preparar você para atravessar essas portas sem perder o quê? A sua essência. E eu acredito profundamente nisso. Que se você caminhar conosco até o final de toda a nossa jornada, até o final desse ano que você está, você nunca mais olhará para o dinheiro da mesma forma. Deus vai transformar não apenas as suas finanças, mas Ele vai transformar você, a pessoa mais importante de tudo isso. Porque quando Deus transforma uma pessoa, Ele não transforma só aquela pessoa, Ele transforma uma família inteira, Ele transforma uma geração, Ele transforma uma comunidade. Então, respira profundamente, abra seu coração, porque hoje começa uma nova história. Seja muito bem-vindo para mais essa mentoria.